Meus amados, queridos irmãos, a paz do Senhor. Vamos ler o versículo da palavra de Deus, Atos capítulo 8, versículo 8. E houve grande alegria naquela cidade. Aleluia, que maravilha. Desde a primeira vez que eu li esse versículo, nunca saiu da minha mente. Por quê? Porque a alegria é onde o evangelho chega. A Bíblia diz que o povo estava escravo naquela cidade de Samaria por um feiticeiro chamado Simão. Eles chamavam ele até de grande virtude de Deus. Mas quando eles viram a virtude de Deus, foi na vida de Filipe, que a Bíblia diz que os demônios gritavam com medo de Filipe. Quem era possuído de espírito maligno, diz que os espíritos gritavam, saía gritando. E coxo e paralítico era curado. Agora é o poder de Deus. Por quê? Porque quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para os discípulos, na despedida, diz assim: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser minha testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1, versículo 8 e 5 está escrito. Só que parece que os apóstolos esqueceram desse mandamento de Jesus. A Bíblia diz que no primeiro dia de pregação de Pedro, todos conhecem o Pentecostes, quase 3 mil. No outro dia, quase 5 mil, convertendo. E de repente, o pessoal vendendo as propriedades, trazendo dinheiro, depositando nos pés dos apóstolos, para que pudesse ter suprimento, né? Fazendo a coisa certa, só que Jesus salvando e cura, milagre acontecendo. Mas e cadê a Judéia? Toda a Judéia, Samaria tem os confins da terra. De repente, agora vem uma perseguição. Deus permitiu a perseguição, e foi na perseguição que a Bíblia diz que todos foram dispersos. Que Saulo entrava, depois da morte de Estevão, entrava nas casas, arrastava homens e mulheres e encerrava na prisão. Aí só os apóstolos permaneceram, os outros dispersou tudo. Filipe, como disse, pegou a bagagem, jogou nas costas e saiu correndo da perseguição e foi para onde? Samaria, onde Jesus mandou. Jesus falou: em toda a Judéia, Samaria tem os confins da terra. Eles esqueceram da Judéia, esqueceram de Samaria, esqueceram os confins da terra, parece. Aí veio a perseguição, Filipe chegou lá. Quando Filipe chegou lá, a Bíblia diz que Filipe pregava Cristo. E o povo começou a olhar e prestar atenção no que Filipe fazia, porque diz que coxo e paralítico era curado. E os que tinham demônios, saíam gritando em alta voz. Aí o povo deixou o feiticeiro do Simão, até ele também se converteu, queimou os livros de artes mágicas. Aleluia, e ficou andando com Filipe. E a Bíblia diz que houve alegria naquela cidade, sabe por quê? Porque o evangelho é que traz alegria. O homem que não conhece o evangelho pode ter momento, não alegria, pode ter momento alegre, mas a alegria é do Senhor, a nossa força, e a alegria é o evangelho. O evangelho é poder de Deus. Agora o povo conheceu o que era o poder de Deus, não era o Simão o mágico, não. Era Jesus na vida de Filipe, o evangelho que Filipe estava pregando. E Paulo diz aos Romanos, em capítulo 1, versículo 16, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Aleluia. Agora o povo viu o que era o poder de Deus, era o evangelho que Filipe pregava com autoridade, demônio gritava, aleluia. Paralítico e coxa era curada. Aí a Bíblia dizia: houve alegria naquela cidade. O evangelho que traz alegria. Quer receber alegria? É o evangelho. Quer que o povo tenha alegria? Prega o evangelho. O povo estava lá iludido pelo feiticeiro e não é diferente nos nossos dias. Mas quando o evangelho chegou, trouxe alegria para a cidade. Agora o povo conheceu o poder de Deus. Aleluia. O mágico não fazia demônio gritar, não, nem o coxo paralítico andava, não. Mas o evangelho, sim. Porque o evangelho é Cristo. A Bíblia diz que Filipe pregava ali a Cristo. Não tem que pregar outra coisa, é pregar Cristo para as pessoas. Que Cristo tem todo o poder. Mateus escreveu o que Jesus falou no capítulo 28, versículo de número 18. Chegando, Jesus falou dizendo: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Não sobrou nada para ninguém. Tudo está com Jesus, todo o poder. E agora o poder estava na vida de Filipe, que estava pregando a Cristo. Eita glória! E houve alegria naquela cidade. Quer uma cidade alegre? Prega o evangelho na cidade, que vai trazer alegria para a cidade. Agora, se não tiver o evangelho, só tem tristeza. O povo vai ficar iludido com qualquer porcaria do diabo.
Aleluia. Agora o evangelho é poder de Deus. E diz Paulo no versículo 17 do capítulo 1 de Romanos, que é no evangelho que se descobre a justiça de Deus, como está escrito. O justo viverá da fé. Se o homem não conhecer o evangelho, ele nunca descobre o que é justo diante de Deus. Ele não vai fazer justiça, ele só vai fazer injustiça, que a Bíblia está escrito, que o que é sujo, suja-se ainda, o que é injusto, faça injustiça ainda. Ele é injusto porque ele não conhece a justiça, ele não conhece o evangelho e não pode fazer nada justo. Ele vai continuar fazendo injustiça. Temos que pregar o evangelho, pregar Cristo para as pessoas, para que as pessoas possam fazer o que é justo diante de Deus. É conhecer o evangelho. E aí ele conhece o poder de Deus, e aí ele vai descobrir no evangelho a justiça de Deus, que é de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Meus queridos, amados irmãos, irmãs, prega Cristo. Vamos fazer o que o Filipe fazia? Vamos pregar Cristo? Deixa de pregar, ele fala dos outros. Não, prega Cristo, o evangelho de Cristo, que é o poder de Deus. E aí nós vamos ver alegria na vida das pessoas. A pessoa só recebe alegria quando ele recebe o evangelho. Aí tem alegria. Porque aí tem força, que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Medita nessa palavra em nome de Jesus. E houve alegria naquela cidade.